quero te convidar para você abrir sua Bíblia em Jeremias capítulo 17. Jeremias capítulo 17, tá bom? Eu quero ler apenas 2 versículos, 9 e 10, para a gente meditar na palavra nessa noite. Jeremias capítulo 17, do versículo 9 ao versículo 10. Esse tema é muito importante para mim, irmãos, para a minha vida, para o ministério. Esse tema, irmãos, esse tema aí, as afeições do coração, que está aí projetado para os irmãos, é um tema que tem a ver muito com a linha de pesquisa minha do mestrado, é uma parte, né, da pesquisa do mestrado, e eu quero compartilhar com os irmãos porque ele traz um bálsamo para a nossa vida muito importante, como tem trazido para a minha. Eu creio que para algumas pessoas que eu tenho acompanhado, eu creio que vai despertar você de algum modo. Eu creio que o Senhor vai tocar no teu coração, tá bom? Vamos ler aqui Jeremias 17, a partir do versículo 9. Nos diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O versículo 14, para a gente encerrar aqui essa leitura e orarmos, diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Eu quero te convidar a você orar. Se puder, ora pela minha vida agora, ora pela sua vida. Pede que Deus possa falar com você nessa noite, de alguma forma, que o Espírito de Deus possa tocar no teu coração, que você possa ficar atento a ouvir a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Querido Deus, meu amado amigo Jesus, eu me coloco em Tuas mãos, ó Pai, nessa noite, como um canal, um instrumento, que o Senhor possa usar aqui minha mente, meu coração, para mim poder falar coisas que o Senhor já tem falado comigo, Senhor. Coisa que o Senhor tem enchido os meus olhos, tem me despertado para coisas que eu nunca tinha prestado atenção em tantos detalhes como hoje eu já tenho percebido, Senhor. Que de alguma maneira, Pai, essa palavra, coisas que eu tenho estudado, que eu tenho meditado, possa falar ao coração dos nossos irmãos aqui nessa noite. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a estar atento, e que a Tua promessa lá do bem-aventurado aqueles que têm ouvido, para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, possa alcançar nosso coração nessa noite, Senhor. Que o Senhor repouse sobre nós com a Tua presença, o Senhor perdoe o nosso pecado. Nós não somos dignos nem merecedores da Tua graça, da Tua misericórdia, mas eu quero te pedir, pelo favor do Cristo, por Sua graça, Seu amor, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. Talvez tenham corações aqui sedentos, querendo te ouvir, Senhor. Talvez pessoas saíram e chegaram aqui buscando uma resposta, buscando o auxílio do Senhor, a orientação do Senhor. E eu creio que a Tua palavra é isso para nós. A Tua palavra, ela traz cura para a nossa vida, Senhor. A Tua palavra, ela opera poder sobre nós. A Tua palavra pode fazer maravilhas dentro de nós. Que a Tua palavra chegue no nosso coração como uma água, Senhor, em meio à terra seca, em meio à terra sedenta. E que ela possa falar conosco para a Tua glória, Senhor. Para a Tua glória, que o Senhor seja glorificado aqui nesse lugar, para a glória do Senhor Jesus, e que o Senhor afaste de nós toda obra do maligno, Senhor, contra a nossa vida, todas as coisas que possam nos atrapalhar nessa noite, as coisas que envolvem nossos pensamentos, a nossa carnalidade, os nossos erros, que a gente esteja atento àquilo que o Senhor esteja a falar conosco. É isso que eu peço a Ti e te agradeço para a glória do Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos muito ouvir a Tua voz nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, os irmãos podem ficar à vontade, sentar. Eu creio que a gente consegue pelo menos passar ali na medida que eu for falando. Os irmãos podem ir inteirando também. Como eu falei, irmãos, isso é um tema importante para a minha vida, para o meu ministério, né? Eu creio que os irmãos vão entender o porquê no decorrer dessa palavra. Eu tenho acompanhado pessoas já tem um bom tempo, desde os meus entre ali 19 e 21 anos de idade. Hoje eu tenho 35, vou fazer 36 em agosto. Eu já tenho acompanhado casais, pessoas, e muitas vezes sem entender muito porquê e de algumas razões. Hoje entendendo alguns porquês, porque Deus tem aperfeiçoado e abrilhantado o caminho, e tem entendido alguns dons, e capacitação que o Senhor tem permitido trilhar.
Então hoje, entendendo muita coisa, a gente tem ajudado pessoas e caminhado, né? Principalmente nessa área emocional, nas áreas morais e todos os aspectos da vida espirituais. E atualmente, né, os irmãos daqui da comunidade já sabem, da igreja, eu tenho trilhado o curso aí de psicologia, tenho caminhado. Esse semestre provavelmente é o último, se Deus assim permitir, ou talvez, se não conseguir fechar a grade dentro do que está faltando, fique umas 2 disciplinas depois para fechar no outro semestre do outro ano. Mas veremos. Como acadêmico também eu vou trazer algumas pontuações em relação ao ponto de vista científico de algumas coisas para que os irmãos possam atender, tá bom? Eu quero que os irmãos entendam algo sobre as afeições do coração, irmãos. Eu quero que os irmãos fiquem atentos, que é muito importante para nós. Se a gente for pensar sobre o que é afeição, para que você entenda a mensagem nessa noite, creio que os irmãos vão conseguir visualizar ali. Irmãos, afeição é sentimento amoroso, segundo, se a gente for olhar o dicionário, pode ser dado também como afeto ou afeiçoamento, mas na verdade uma inclinação de algo que o nosso coração, no sentido simbólico, né, não um órgão físico, a gente vai entender, vou falar bastante de coração e os irmãos vão entender isso, que a gente está inclinado. Você tem afetos por coisas que marcaram sua vida, sua história, e o afeto tem tudo a ver com essa construção de vida, de tudo que a gente nos constrói, né, psiquicamente falando. Então a gente tem essas afeições em relação a muitas coisas nessa vida. Sendo quando a gente fala do coração, que é o nosso foco aqui, para que você entenda, por isso que as afeições do coração, no Antigo Testamento, a palavra para coração são essas 2 letrinhas. Essa fonte não permite a gente entender um pouquinho o significado dela visível, né? Mas a tradução no Antigo Testamento para coração, todas as vezes tem a palavra coração, tem 2 palavras. A maioria das palavras é essa. O texto em si é leb, mas a pronúncia é leve. Essas 2 letrinhas que estão ali no hebraico no Antigo Testamento. Irmãos, essa palavra tem mais de 700, 800 vezes no Antigo Testamento a palavra coração no hebraico. Para os irmãos entenderem e perceberem que a Bíblia fala muito de coração. E tem algo importante para você entender o que significa para um judeu, para um hebreu, né, essa palavra, né? Eu coloquei aí alguns significados, segundo o dicionário Strong, que é um dicionário muito importante para a teologia, né, no meio cristão, que traduz aí os códigos de cada palavra no hebraico, né, no grego, traz para a gente para o português. Os significados de coração, você pode ver aí e acompanhar. Irmãos, quer dizer ser interior, pode ser mente, pode ser vontade, pode ser coração, a própria palavra, né, dita, pode ser inteligência e por aí vai. Mas em primeira instância a gente tem a identificação de ser interior. Coração no hebraico, no Antigo Testamento, na cabeça de um judeu, tem a ver com o ser interior. Todas as palavras que a gente pode ver ali nessa lista, né, que estão derivadas, por isso que há muita confusão de coração, de alma, algumas traduções, espírito, inteligência, intelecto, dependendo da tradução vai trazer algumas coisas nesse sentido. Mas eu queria que você entendesse que o coração na Bíblia não é o órgão físico. Vai ter alguns textos que vão falar sobre isso, mas assim, a maior porção das palavras nesse significado tem a ver com o ser interior. Então, guarda isso. Coração na Bíblia, no Antigo Testamento, a palavrinha leve quer dizer o seu ser interior. Quem você é? Eu poderia dizer que é o centro da sua vida, o centro da afeição do que você é. Talvez uma palavra nova para a gente identificar, né, mais habituada a nós, eu poderia dizer que o coração, no sentido espiritual ali, seria o centro da sua personalidade. Centro do que eu sou, do que você é. Então esse é o significado entre várias palavras que poderiam ser colocadas dependendo das traduções, mas o significado principal tem a ver com o ser interior. Tem um texto que eu queria que os irmãos pudessem acompanhar aí, já está projetado também, Gênesis 6,5, olha só o que diz, irmãos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração, guarda isso, pensamento do seu coração, era sempre e somente para o mal. Irmão, Gênesis 6, versículo 5. Esse texto aí, a gente pode observar, o coração ele não pensa. Quem pensa é a nossa mente. É o que a gente vai entender um pouquinho mais para frente. Mas quando a gente olha na Bíblia, a Bíblia acentua os pensamentos, ou tudo que vem da origem ao coração. Ou seja, do que você é.
A mente ela não pensa de maneira aleatória, sem ter um fundamento, uma origem de onde está vindo aquele pensamento. Então ela não age aleatoriamente. A gente vai entender um pouquinho mais para frente, eu não vou antecipar aqui, para a gente seguir uma ordem, para você entender. Então ela não vai agir de uma maneira deliberada, desordenada. Ela, assim, a não ser que venha estar tendo um colapso, alguma coisa em desordem, né? Um transtorno, alguma coisa. Mas ela vai agir numa linha que tem uma origem dentro de nós que está produzindo aquele tipo de pensamento. E é interessante que o próprio Deus está falando isso, o pré-dilúvio, antes do dilúvio, ele está dizendo assim, o coração do ser humano, né, falando ali do mundo no geral ali, o coração do ser humano é sempre e somente para o mal. Irmãos, o nosso coração ele não é bonzinho. E lembrando que não é um órgão físico. O nosso ser ele não é tão bom como a gente pensa. Nosso coração é mau mesmo e a gente deseja coisas ruins. E o pensamento do nosso coração, de onde origina aí as vontades, as decisões, o que nós somos, na verdade, e a mente processa isso, né, são exatamente essas coisas ruins que Deus vê. Por isso que Deus mandou um dilúvio para acabar com tudo. E se a gente for olhar, por exemplo, olha só o que diz Jó 15, 16, eu não coloquei no texto, mas é um dos textos que estão ali grifado ali em cima. Irmãos, Jó 15, 16 vai dizer que o homem bebe a iniquidade, ou seja, o seu pecado prazeroso, desejoso, como se fosse água. Jó 15,16 diz que o coração humano é tão inclinado para o erro, que ele bebe a iniquidade, ou seja, ele se alimenta da maldade, do pecado, como se estivesse tomando água. Você sabe que a água é essencial para a vida, né? Jesus fala sobre água e comparando quem ele é. Então ele está falando que a gente, o ser humano sem Deus, o ser humano natural, a gente tem uma inclinação, né, da nossa vida, do nosso ser, para como se fosse o pecado diário, né, que está me alimentando e me destruindo. Então isso é um negócio terrível. Aí em Gênesis 8, versículo 5, né, tá ali, vai passar aí para os irmãos. Um outro texto vai dizer para você entender a origem do nosso coração, de onde vem, o que é que nós somos, na verdade, né? E o que é que nós produzimos exteriormente, né? Da maneira externa, né? O Senhor viu que a perversidade do homem... Aliás, o outro texto vai dizer assim, em Gênesis 8, 21, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Eu queria que os irmãos guardassem isso. O coração do ser humano, e não é o meu, o seu, todos nós somos inclinados para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Ou seja, que é um período pós-dilúvio. E o próprio Deus está falando que o coração do homem é inclinado, né, desde a infância para onde? Para o bem? Para o mal. Totalmente para o mal. E sabe por que ele fala que não destruirei? Porque Noé acha agradável o que o Senhor fez. Mandou o dilúvio, sai do dilúvio, sai da arca, encontra lugar. E quando ele encontra local, né, para apaziguar ali, juntamente com sua família, os animais, ele oferece um sacrifício, né, levanta um altar e oferece ao Senhor. E Deus fala exatamente isso. Que o coração do ser humano é inclinado para o mal desde a sua infância. E ele não vai mais destruir pela ação, por favor, que ele encontrou e na vida de Noé. Foi um coração obediente e temente, mesmo que errou, mas foi um coração que Deus, uma vida que Deus achou graça, né? Tem um texto interessante em Provérbios 22, 15, que também está aí para os irmãos poderem visualizar. Olha só, será que de fato o coração nosso é inclinado para o mal desde a infância? Eu já falei aqui, né? O bebezinho nasce, é um pecadorzinho. Deixa ele só falar, aprender, movimentar, se sustentar, que ele vai revelar quem ele é. Mas é um pecadorzinho, precisa da graça de Cristo, precisa ser batizado, nascer de novo, tudo isso. Provérbios 22, 15 vai dizer que a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Irmãos, a criança tem um coração malicioso, esperto, quer ganhar, egoísta. A gente vem com isso aí. Todos nós, de alguma maneira, olha para minha filha agora e ela tem hora que ela quer ganhar da irmã. Cheio de esperteza, quer fazer algumas coisas e deixar a irmã no prejuízo, no desacete. Ela quer sobressair sobre a irmã. E isso é com todos nós. Nós crescemos assim, a gente quer tirar proveito, porque o nosso coração, desde a infância, é inclinado para o mal. A gente é cheio das espertezas.
A gente tem isso dentro de si. Isso é fácil comprovar, é só você ver na prática uma criancinha olhar que você vai ver. O coração da criança, ela nem viu nada, nem aprendeu nada. Se fosse um fator ambiental somente, não é isso, contribui. A gente percebe que ela começa a desenvolver e começa a querer fazer o mal, bater na mãe, bater nas pessoas, querer tirar vantagem das coisas, querer tirar proveito das pessoas, as birras, as coisas, você vê o comportamento caído diante do que essa criança é, do que está dentro dela, irmãos. Não é que está fora, que está influenciando ela, não é que ela já vem assim com esse coração inclinado para o mal. Por isso que precisa da graça de Cristo. E eu conceituei aqui do Antigo Testamento. Do Novo Testamento, para os irmãos entenderem a palavra coração na Bíblia. Irmãos, a palavra coração tem a ver com cardia. Por isso que a gente percebe a tradução todas as vezes que a gente encontra a palavra coração no Novo Testamento, que tem quase 200 vezes essa palavra, vai ter no grego, no original, que foi escrita, é a palavra cardia. E a palavra cardia vem, a gente perceber, né? Por isso cardiopata, cardiologia, porque vem a ciência traz os derivados gregos aí, da terminologia grega, né? Boa parte dela, cardia. E olha que interessante, o significado de cardia no grego, para coração, que a gente consegue observar, irmãos, de fato é coração, em primeiro lugar. Mas sendo que tem os sentidos iguais no Antigo Testamento, no hebraico, para a palavra leve, para coração, né? Mas coração, o órgão do corpo do animal, é onde é considerado como assento da vida física, ou seja, o centro, né? Denota o centro de toda a vida física, espiritual, vigor, sentido, o centro e o lugar da vida espiritual. Vários e vários conceitos, alma, mente. Temos ali uma porção de palavras que a gente pode entender o significado de cardia no Novo Testamento, que é coração. Observe esse texto, irmãos, que diz em Mateus 15:19, o próprio Jesus falando, ele diz assim: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Da onde saem os maus pensamentos, irmãos? É da nossa cabeça, propriamente? Será que a cabeça não está produzindo onde está dentro de nós? Será que a Bíblia está falando ali de maneira equivocada, ou porque foi um tempo passado, ou porque só a ciência não tinha se revelado bastante? Os pensamentos saem do nosso coração, irmãos, os maus pensamentos. É de lá que vem os desejos ruins. Talvez dentro da ciência e de uma parte da psicanálise venha trazer isso como inconsciente, né? Guardado, armazenado aí os desejos, as paixões internas. Mas se a gente observar do coração que saem os maus pensamentos, e tudo que você pensar de ruim sai daquilo de dentro que nós somos e nascemos assim. Então, se a gente for olhar na Bíblia, irmãos, e eu trago aqui a nível para você perceber, para você aprofundar esse tema, a gente encontra várias características de coração na Bíblia. E eu quero trazer aqui algumas para os irmãos, para a gente entrar nesse texto de Jeremias. Primeiro, coração na Bíblia é descrito como a parte mais central de tudo. E eu vou te mostrar textos falando sobre isso, que é muito importante você perceber. A parte mais central de tudo. Tem um texto em Mateus 12:40, esse texto os irmãos conhecem bem. Se vocês lembrarem, quando Jesus fala assim, eu vou ler ele aqui na íntegra. Pois assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites na onde? No coração da terra. E algumas traduções vai dizer coração, vai trazer o que? Seio da terra. Mas na verdade o que está falando ali é a profundeza da terra. Então Jesus não falou ali de equivocadamente, ou porque era, você percebe, né, no Novo Testamento, outro momento ali, depois do Antigo Testamento, e Jesus trazendo essa comparação de coração, né, no sentido da parte mais central da terra. A terra não tem coração, mas a terra tem o que a gente pode chamar do interior, daquilo que a gente não vê. Quando ali naquele tempo Jesus ficou no sepulcro, e a gente não via, as pessoas não viam quem estava dentro do sepulcro. Hoje a gente tem o hábito de enterrar as pessoas. Antes também, dependendo do contexto, quem tinha um sepulcro era uma pessoa rica, irmãos. Era uma pessoa que tinha uma posse, tinha condições. Mas quem está no seio da terra, quer dizer, no coração da terra, a parte mais profunda, Jesus está falando exatamente isso, é o coração. Se os irmãos observarem, você não vê meu coração no órgão físico. Está dentro de entre ossos, nervos, tecido, que a gente imaginar, né? Essa camada, a gente não vê. Então está dentro de nós. Ou seja, na Bíblia a gente encontra coração como a parte mais central nossa, que é o que nós não vemos, que é o que a gente não sabe. A gente reproduz o que está dentro de nós. A gente não sonda essas coisas. A gente desconhece. É o que está mais dentro de nós, é o que está mais profundo de nós.
a gente encontra esse texto falando que a parte mais central, entre outros textos, irmãos, se a gente for olhar aí Gênesis, Êxodo 15:8, Salmo 46, verso 2, Jonas 2:3, por aí vai. Um outro ponto que a gente encontra coração na Bíblia tem a ver com o próprio órgão anatômico, o coração, o músculo mesmo. A Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala. Olha, por exemplo, aqui, 2 Reis 9:24, vai dizer: então Jeú, que foi um general aí do exército, né, disparou o seu arco com toda a força e atingiu Joroão, que foi um rei na época, né, nas costas. E a flecha atravessou-lhe o coração e ele caiu morto. Então a Bíblia também menciona coração, a gente percebe como um órgão físico. Como órgão físico e anatômico, que vai ter diversos textos falando no cenário mais de guerra, de morte. Coração nesse sentido. Um outro ponto que a gente percebe que a Bíblia fala de coração, irmãos, que ela é sede do pensamento e do intelecto. E quando fala sede, é porque de onde origina a mente, ela produz, processa. Ela origina, porque vem do que nós somos e o que nós queremos. É onde origina, não é que está destoando, né, com a parte do encéfalo, mente, nada a ver com isso. Mas pelo contrário, existe uma conexão muito grande do que nós somos entre tudo que nós processamos para fora. Então a gente percebe aqui que é porque ela é... Olha esse texto de Mateus 9:4. Vai dizer: conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O coração pensa? Coração não pensa, irmãos. Mas coração origina as coisas que você é. E aí, uma vez que está dentro de você, dentro do seu ser, do seu interior, você vai fazer o quê? Vai colocar para fora. E você vai pensar, ou seja, nesse momento aqui Jesus estava sendo visto pelos religiosos, né? Pelos religiosos, e ele estava ali sendo julgado. E Jesus estava falando: o que vocês estão pensando maldosamente no seu coração? Irmãos, nosso Deus, Ele sonda nosso coração. Ele sabe quem você é. Ele conhece seu coração. Mais do que você possa imaginar ou pensar. Ele sabia que uma pessoa estava pensando dentro de si. Sem sequer falar com a pessoa, ele sabia o que estava no coração daquele religioso. Se você observar, irmãos, a Bíblia diz que o coração que nós pensamos, ou seja, origina o pensamento. A Bíblia diz que no coração é que nós meditamos. E não onde origina essa meditação do que nós somos. Nós refletimos também, porque origina o que nós somos, nós entendemos. Ou seja, tem muito a ver com mente. Muito a ver com mente. Você vai ver o texto de Deuteronômio 6,6 que fala lá de amar a Deus sobre toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento. Não é amar a Deus somente com a cabeça, irmãos. A gente vai esquecer. E amar a Deus com a cabeça a gente ama hoje, amanhã vai esquecer. Mas a gente ama a Deus com o coração. A gente ama a Deus com tudo que nós somos. Isso aqui é uma oração de um judeu, esse texto de Deuteronômio, que eles leem todo dia, significa o Shema. Eles têm isso, porque é algo que resume toda a Torá. Amar a Deus, todo o teu coração, tua alma, todo o teu entendimento. Então não ama a Deus, percebe? Tem 3 naturezas, 3 grandezas. Não é só com a cabeça que eu amo a Deus, irmãos. A cabeça me faz processar, entender. Me faz colocar para fora, processo de entrada e saída, mas eu amo a Deus aqui. É interessante a gente pensar que algumas palavras para coração na Bíblia, irmãos, um detalhe curioso, tem a ver com a palavra, por exemplo, quilia no hebraico, no Antigo Testamento. E quilia quer dizer rim. E por isso que vai ver algumas traduções, literalmente rim, algumas traduções vão dizer assim, olha, com as suas entranhas. As traduções mais antigas. Ou então todo o seu ser, todo o seu interior, né? O seio da pessoa. Porque tem a ver com a questão do que está dentro que ninguém vê. Ou seja, é amar a Deus do seu interior mesmo, de tudo que você tem, tudo que você é. E isso, irmãos, é um significado de coração que a gente vê na Bíblia. É a sede de tudo. Sede de tudo. Um outro ponto que a gente vê de coração na Bíblia, que é a sede, irmãos, onde origina tudo que procede aí tuas emoções. Você vai ver João 16, versículo 22, vai dizer que assim também, agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Sabe qual é um problema que muitos têm, quando está nessa questão, passando por tratamento, crise e tal, porque quer ter alegria apenas na mente, e o corpo produz, mas não quer ter alegria no coração. Alegria no coração, onde está a origem, irmãos. O problema está lá. Não está na minha cabecinha somente. A alegria no coração é alegria dentro de si. Essa alegria a gente não consegue aqui.
A alegria, essa alegria, ela vem de Gálatas 5, quando fala lá do fruto do Espírito Santo, que o Espírito Santo dá alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É uma virtude do alto para nós. Nós não produzimos alegria. Pode perceber que quando a gente tem a alegria da mente apenas, da cabeça, da cachola, né? A gente vai ter alegria hoje, acontecer alguma coisa, mas eu estou triste. Mas quem tem a alegria do alto, irmãos, quem tem a alegria dentro de si, acontece essas coisas, a gente até fica, mas dentro de nós, parece que a gente tem uma paz incrível. Você vai ver isso no funeral de uma pessoa que é cristã. Você vai ver isso quando a pessoa acabou de sentir ali um peso de uma declaração, de uma doença. Porque mesmo assim ela consegue orar, consegue congregar, consegue ler a Bíblia, consegue fazer suas práticas espirituais, porque é a alegria de dentro, não é de fora, não é daqui e ali eu me perco na alegria, não. A alegria do coração, a alegria do coração. E é impressionante quando a gente pensa nessa questão da origem, de onde procede tudo que é o coração. Porque vai falar que as diversas emoções e sentimentos estão relacionados com o nosso coração, como a alegria em Provérbios 15:15, como a tristeza em Salmo 13:2, como a raiva que a gente sente, que tem a ver com esse instinto nosso mesmo, natural, humano, como a paz que a gente sente, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e coração, Colossenses 3:15, como a angústia que nós temos tem a ver com o coração, onde origina tudo, como o amor que a gente sente, como a inveja, como o medo, como o orgulho, como a humildade, e entre tantos outros. Você não tem como desligar, irmãos, o que é você do que você pensa. Você é não só o que você pensa, mas você é o que está dentro de você. Não tem como desligar. Se você desconecta isso, você não vai conseguir resolver o problema que está dentro. Você vai pegar a bagagem de fora. Não vai alcançar, só muda do lado de dentro, irmãos. Do lado de dentro. Um outro ponto que a Bíblia fala sobre coração, que o coração é sede da vontade. É sede da vontade, perdão. Um texto importante vai dizer para nós, 2 Coríntios 9:7, vai dizer que cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. O que está proposto no coração. O que é que tem dentro de mim que eu olho para Deus, está falando de contribuição, de ofertar, oferta missionária e tal. O que é que tem dentro de mim que eu posso oferecer àquele que é o Senhor da minha vida? Se eu for ofertar a Deus, contribuir isso para qualquer coisa, apenas com a cabeça, irmãos, eu vou olhar assim, vou abrir a carteira e vou dizer, eu tenho só isso aqui, eu tenho que comprar um negócio amanhã, eu vou fazer isso aqui, eu vou dar aqui. Mas quando eu oferto com o coração, aí Paulo está falando da generosidade, eu dou tudo que eu tenho, tudo que Deus merece. Ele está falando nesse sentido, do que o Senhor tem valor para mim, porque é com o coração que a gente faz. Então é exatamente isso, vem a origem, irmãos, da vontade, vem de dentro de mim. Não apenas da minha cabecinha. Não apenas da minha mente em si, dos aspectos cognitivos e tal. Mas vem dentro do que eu sou. Se você é uma pessoa, se tratando de contribuição que fala esse texto, se você é uma pessoa que para tudo, você mede as coisas e vamos dizer assim, meio pragmático, meio sistemático demais, então você vai, ou seja, eu sou, por isso que tem a ver muito com a personalidade, percebe? Eu sou uma pessoa assim, então eu vou fazer tudo que eu vou fazer, independente se é obra de Deus, eu vou ficar medindo mais, eu vou ficar, não vou fazer, não vou gastar muito, eu vou gastar pouco, tal, porque eu sou assim. Não é porque minha mente é assim, é porque eu sou assim. É porque você tem essa personalidade desse jeito. Você tem um coração desse jeito, você tem uma mente desse jeito, você é assim. O que está proposto no seu coração. Então nossos desejos, vontades, escolhas, irmãos, são realizados, originados, não me entenda aqui de uma outra forma. Pastor, nosso coração pensa não um órgão físico, ser interior, como a gente falou no início, como eu falei no início. Vem de lá, irmão, de tudo que nós somos é o que vai proceder para fora, é o que vai caminhar para fora. Então você vai ver diversos textos falando sobre isso. Um outro ponto que a gente observa tem a ver com o coração, é a sede da nossa espiritualidade. O texto vai dizer em Deuteronômio 6,5 que ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Irmãos, a espiritualidade do ser humano está relacionada ao que está dentro de nós. A sua espiritualidade tem a ver com o que você é do lado de dentro, não o que você expressa apenas para o lado de fora. Eu posso estar levantando a minha mão aqui durante o louvor, como eu gosto de fazer, eu gosto de expressar. Quando eu estava em show, estava em cima de um trio elétrico, eu ficava pulando, balançando, parecia aqueles bonecos de posto de combustível de vento assim, não sabia dançar. E eu expressava com o meu corpo.
E por que agora eu não posso expressar e celebrar e levantar minhas mãos e dizer que Ele é Senhor da minha vida, Senhor de tudo? Por que eu não posso bater palmas para o Senhor durante o louvor? Se eu fazia isso para o mundo até mais, por que eu não posso glorificar o nome dEle? Porque lá eu gritava no show, nas coisas, cantava, aparecia, cantava com coração. E por que eu não posso fazer isso agora? Irmãos, se você observar, por que é a sede da nossa espiritualidade? Porque está relacionada a tudo o que nós somos, que nós manifestamos, os princípios espirituais. Seja para amar, a gente percebe que o coração vem ali, esse centro do que nós somos. Para a gente confiar, a gente confia com o coração. Para a gente louvar, a gente louva a Deus de todo o coração. Para a gente temer, Deus se agrada quando a gente o teme com o coração e não com a cabecinha apenas. Quando a gente agradece, a gente glorifica. Quando a gente obedece, quando a gente pensa na questão da salvação, em todos os sentidos, irmãos. É a sede da nossa espiritualidade. Se ter espiritualidade for no contexto só externo, isso para Deus não tem valor nenhum. Qualquer um pode levantar a mão, qualquer um pode vir aqui à frente orar. Qualquer um pode pegar um texto e de repente pregar. Mas e como é que está dentro de você? Você pode fazer isso intelectualmente e colocar para fora. Mas o Deus que conhece o nosso coração, Ele sabe quem você é. Ele sabe quem é o teu caráter. Ele sabe o que é que você pensa diariamente. Ele sabe dos erros que você comete diário. Ele sabe de que fonte você está bebendo. Lembra do livro de Jó? Que falou lá, que eu comentei aos irmãos, que o ser humano, ele bebe da iniquidade como água. Ele sabe quem você é. Então, não é, irmãos, o aspecto só externo, não é a mente, é coração. Tem a ver com aquilo que eu sou. E por último lugar, irmãos, tratando aqui de mais um ponto sobre o coração na Bíblia, ele é a sede da nossa consciência moral. Que para alguns aí teóricos na psicologia vai falar de consciência, inconsciente, com inconsciente, do anjinho, do diabinho, um para lá, um para cá, e um brigando com o outro, tentando ali ter o senso moral para não fazer coisa errada. Eu não creio muito nessa teoria. Mas nessa palavra eu creio. E olha só o que é que vai dizer esse texto de 1 Samuel 24:15. Vai dizer que mais Davi sentiu-se bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Os irmãos sabem que Davi teve a oportunidade de matar o rei Saul, né? Esse contexto aí. Então ele teve a oportunidade de fazer isso, ele não fez. E isso pesou o seu coração. Porque ele até se aproximou para fazer isso. Ou seja, o moral dele dentro dele. Não é pela cabeça, irmãos. Isso é um processo. Mas dentro dele, no sentido espiritual, o sentido do coração dele, de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que a gente percebe, que Deus o chama e diz assim, eu vejo o coração, Samuel. Eu não vejo como o homem vê. Ele vê o que estava dentro de Davi, que ninguém vê. Ele vê o que estava dentro de Davi. E nesse momento aqui, pesou o coração de Davi, cheio de remorso. Então não pesou a cabecinha, irmãos. Tem a ver com o que ele é, o caráter de Davi. Tem a ver com o sentido dele interior. O homem interior de Davi. A sua espiritualidade, a sua natureza. Porque ele sabia que não poderia fazer isso diante de Deus. Ele não poderia matar para tomar o trono do rei Saul. E ser o rei sucessor, não. Ele deixou que Deus, por isso que pesou o coração. Deus deixasse vir aí a ordem e ele assumisse o trono no seu devido tempo. Sem precisar ele ferir Saul. Coração no sentido moral. Quem você é no aspecto moral. Você pode observar, irmãos. A consciência moral, o que é certo ou errado, nos é dada por Deus e está gravado em nossos corações. Quando fazemos algo errado, temos um sentimento ruim, condenado dentro de nós, não propriamente na nossa cabeça. Por que a gente pensa tanto? Eu não queria fazer isso, mas acabo fazendo. Aí a gente pensa, nossa, minha mente, eu vou fazer psicoterapia, eu tenho que tomar remédio, tenho que fazer um monte de coisa. Aí você faz, resolve hoje, amanhã está de novo. Porque não está na mente, irmãos. Nosso problema, a inclinação está no coração. E é por isso que não tem cura, irmãos. Pelo amor de Deus, não tem cura para isso. Se não for pelo Senhor, pela sua palavra. Ajuda, mas não resolve 100%. Não vai resolver porque está dentro de nós, é o que nós somos. Enquanto não mudar o que eu sou. Porque a gente quer conciliar, a gente quer permanecer do mesmo jeito e tratar das nossas mazelas continuando do mesmo jeito. Não tem como mudar, se não começar a mudar pelo coração, pelo que você é, irmãos. E é por isso que fica essa guerra, né? Moral, do que eu fiz de errado, eu não fiz, está certo, está errado, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Irmãos, a condenação que está dentro de nós, tudo tem a ver com o coração. A nossa consciência pesada, o sentimento de culpa, tudo isso processa, mas origina de dentro de nós. É que a gente tenta aliviar, né, de várias formas lícitas ou ilícitas, que é em vão,
Pois a única forma que temos de nossa consciência completamente purificada é através de Jesus Cristo, né? Nos arrependendo e confessando o nosso pecado. Não tem outra história, irmãos. A gente só muda se mudar do lado de dentro. A gente só abandona as coisas se mudar do lado de dentro. Então, observe esse texto que diz em Romanos 2,15. Está aí para os irmãos também visualizarem. Diz assim: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Aqui está falando dos gentios, irmãos, que eles tinham a lei gravada no coração e procedia ali os pensamentos, as consciências, tudo em relação a isso. A Bíblia diz que antes no Antigo Testamento a gente era circuncidado, né? Tinha lá uma ordem de Deus para circuncidar, a circuncisão, um menino, 8º dia, todo garoto tinha que ser circuncidado. Jesus foi circuncidado. Mas quando a gente olha no Novo Testamento, o que é circuncidado? Nosso coração. É a nossa mente circuncidada? É a cachola da cabeça? Ou é aquilo que nós somos? Ou é amar a lei conforme o teu coração? A lei agora não está em tábuas. Moisés, tá bom. A lei agora está na onde, irmãos? Dentro de nós. Amar o Senhor toda a tua alma. Eu amo os mandamentos. Eu não vou maltratar o meu irmão, não vou matar o meu próximo, não vou roubar, não vou cobiçar. Está dentro de nós. Dentro de nós, dentro de você. O aspecto moral não está mais na tábua, não está aqui, irmãos. Está aqui. Dentro de você. Quem você é? Eu queria trazer um aspecto interessante, irmãos. Tem tanta coisa para falar se eu fosse falar aqui, mas a gente não vai ter esse tempo todo. Tem um aspecto interessante sobre a ciência, para você entender o que é mente para a ciência. Psicologia e psiquiatria, por exemplo, eu trouxe essa característica. O DSM é o Manual da Psicologia, o 5º aí, o texto revisado, que é o mais atual, tem até uma linha bem grossão. Ele vai dizer que mente não é definida explicitamente como uma entidade separada, mas sim como uma fonte de processos cognitivos e comportamentais que podem ser afetadas por transtornos mentais. Ou seja, a ciência foca no que a mente processa, que deriva no que é externo. Em outras palavras, tudo que está aqui, irmãos, dentro da cabeça, do encéfalo, da caixa craniana, que não é apenas o cérebro, porque o cérebro é uma pequena parte do que é um todo, a gente já grifa tudo como cérebro. O que está dentro da nossa cachola, do nosso encéfalo, o que é a mente, é tudo isso, esses mecanismos psíquicos que produz o que vai para fora. Produz o teu comportamento, produz tudo para fora, e isso a ciência chama de mente até então. E isso é muito subjetivo, porque parte de cada um para cada um. Você tem a sua mente, seus processos, como você foi criado, tudo, está tudo aí. Está tudo aí, isso é mente. Qual que é o problema, irmãos? A gente achar que mente é o nosso coração. A gente achar que mente é o coração. Mente processa o que está no coração. Mente processa o que você é. Mas a mente não é o coração, que a Bíblia fala. A mente não é o que está dentro de você. A mente é o que está dentro de mim. Os processos que externalizam o que está dentro de mim. Mas não é o que onde eu guardo quem eu sou. Você consegue perceber isso? E o DSM fala isso. Não é conceito filosófico, psicológico, mas se trata dos sintomas, das síndromes, dos transtornos causados ali para fora. Tem uma curiosidade aí, científica, talvez você nunca tenha prestado atenção nisso, ou nunca tenha lido isso, está aí também. Irmãos, eu estava pesquisando isso aqui, eu não sabia disso. Não sabia disso. E tem um jornal aí, americano, uma pesquisa feita em 22 de abril de 2021, que fala que um cientista, um grupo de cientistas aí, isso é um artigo científico, irmãos, é real mesmo, e foi descoberto um pequeno cérebro no coração. Isso é um caso interessante. Pode passar aí, por gentileza, que é o pessoal dar uma visualizada. Tem um artigo científico em 2021 que está em uma espécie de uns estudos, né? Está ainda no começo, que é basicamente isso. Eu traduzi para o português aqui, né? É o pequeno cérebro do coração lançado nova luz e clareza sobre a caixa preta. É como se tivesse, devido milhares de neurônios no coração que comunica com a cabeça, com a mente. E eu achei interessante isso, porque quem sabe, a Bíblia também não está falando no sentido literal, talvez, possa ser, porque isso é algo novo. Isso aqui nem chegou para o Brasil, irmãos, de uma maneira que eu, pelo menos, tenho conhecimento. Não achei nada falando no Brasil sobre isso.
Mas já existe como se no coração tivesse um pequeno cérebro de uma caixa preta. Tem aí todos como eles avaliaram, questões cardíacas, neurônios e tal. Existe essa pesquisa lançada. Mas o que eu quero dizer aqui não é no sentido do coração literal, mas no sentido do que você é, do seu interior. E eu trouxe isso para você entender o que significa Jeremias 17, irmãos, para a gente caminhar aqui para encerrar. O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Em primeiro lugar, irmãos, Jeremias 17, eu queria que você entendesse o contexto aqui de Jeremias 17. Depois da morte de Salomão, o seu sucessor, o seu filho, veio a divisão do que era todo Israel. Então ficou Reino Norte, Reino Sul. Reino Sul ficou o pessoal que a gente chama de Judá, né? A nação de Judá. E o Reino Norte ficou o que a gente chama de Reino de Israel. E é interessante a gente pensar, porque nesse momento aqui de Jeremias 17, o profeta, se você olhar o versículo 1, vai dizer assim. Se você puder olhar isso na sua Bíblia, é muito importante. Jeremias capítulo 17, versículo 1. Vai dizer que o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro. Presta atenção. O pecado da nação do Reino Sul está escrito com estilete de ferro. Está sangrando, irmãos. Sabe quando você pega um estilete e faz uma rasura, né? Ou tenta cortar algo. Está rasgando ali em relação ao caráter de Deus. Gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações. Observe que o estilete ali, o pecado da nação de Judá estava rasgando na tábua do coração deles. Mais uma expressão, e a palavra aqui é leve no hebraico, coração mesmo, ser interior. Como a gente viu, nas pontas dos seus altares. Irmãos, sem imaginar, os filhos, poste levantado, coisa sagrada, idólatra, um monte de coisa. Uma nação que estava ruína, Judá aqui estava às ruínas. E sabe o que é interessante, que me chama a atenção? É um ponto que a gente aprende em Jeremias 17. Que só Deus pode compreender o nosso coração. Só Deus pode compreender o coração do povo de Judá. Só Deus poderia tratar aquele povo de tudo que estava dentro dele. O que estava dentro dele, que para muitos hoje, seria que eles estivessem com algum tipo de transtorno, talvez. Seria algum tipo de transtorno, alguma desordenância. Esse povo está doido, está atribulado, está fazendo coisa que não tem nada a ver, está acabando com a cultura judaica, os preceitos, os procedimentos, os mandamentos, está tudo desordenado. Mas na verdade, quando a gente olha para a Sagrada Escritura, observe que diz Jeremias 17, versículo 9, vai dizer que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. O que tem a ver doença? O que tem a ver coração com um povo que está em pecado? E que chegou Deus a repugnância de uma maneira total. O que tem a ver, irmãos? Coração com cura, doença. Na lógica a gente olha assim, não tem nada a ver. Mas será que não tem a ver que o problema daquele povo desordenado e que levou aos erros daquele tempo e que chegou ao coração de Deus, será que Deus está falando de algo que só Ele poderia tratar e curar? Que só Ele poderia resolver os problemas de Judá? E aí a gente observa, é por isso que eu grifei ali, o coração é mais enganoso. Ou seja, eu dentro de mim mesmo. Não um coração físico, órgão físico. E de qualquer outra coisa, a doença é incurável. Irmãos, observe, é do coração que procede todas as coisas. A doença, o que vem de um ser humano que está desejando pecado, desejando coisas erradas, desagradando a Deus, é uma doença que é incurável. Aí Jeremias, ele diz assim, narrando o texto, ele diz assim, quem é que pode compreender o coração? Eu pergunto a você, quem é que pode compreender teu coração? Quem que pode compreender os pensamentos que a gente fica? Por que eu estou triste? Eu não tenho nem motivo para estar triste. Por que está vindo esses pensamentos? Por que está vindo coisas relacionadas à minha mente e tal? Por que eu estou pensando coisas que não era para mim pensar? Por que vem uns pensamentos desenfreados, né? Que eu não tenho controle nenhum? De onde é que vem isso, irmãos? Será que não vem de dentro, onde a psicologia não alcança? Ela pega do que está fora e tenta avaliar, estudar, e que isso é muito legal, não tenho nenhum problema com a ciência, né? À toa que já vai fazer 5 anos aí que eu estou estudando, apesar que eu não quero atuar como. Mas será que não tem a ver o que está dentro? Será que a psicologia, a ciência vai tratar de fato o que está dentro de nós, dentro do nosso coração? Será que a psicologia ou a ciência vai tratar? Será que a medicação vai tratar não o órgão físico e coração, mas o nosso caráter, irmãos? Será que a ciência ia tratar o pecado de Judá? Vamos levar para o médico o povo de Judá, façam as reuniões, vamos levar todo o médico para tratar o pecado de Judá. E por que a Bíblia está falando de
uma doença incurável que é o coração. Porque isso aqui, irmão, só Deus pode compreender e tratar o nosso coração. O versículo 10 de Jeremias 17 vai dizer que eu sou o Senhor. Quem é que pode compreender o coração que é incurável? Uma doença incurável, quem é que pode compreender? Aí ele vai dizer, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Coração aqui leve, palavrinha do hebraico lá. Ele é o Senhor. Pastor, eu não entendo, eu não consigo entender quem são meus pensamentos, minhas coisas e tal. Mas Deus, Ele conhece e entende quem você é. Deus, Ele conhece, entende, compreende. Por mais que você não consiga imaginar ou tratar isso em qualquer coisa, Deus, Ele conhece e entende. Ele sabe tudo, irmãos. Conhece tudo. Pensa em algo que é incurável, o Senhor entende. Quando a gente está, às vezes, vendo uma doença terrível, Deus entende o que está dentro de nós. Quando a gente está vindo de um funeral, vai ao funeral, acabou de saber que uma pessoa, por exemplo, um rapaz morreu ali pelo visto, e eu vinha e disse, meu Deus, como é que eu vou para o culto agora? A gente não sabe nem quem é que está ali, se até é uma pessoa próxima ou não, mas a gente sente. E a gente fica meio desconfortável. Quem tem um coração, um amor de Cristo no coração, fica. Caramba, que família foi essa que perdeu esse ente aí? A gente sente, Deus conhece o nosso coração. Apenas Deus conhece o que está dentro de você, irmão. Não tem outra pessoa. Não tem, por mais que coisas ajudem, por mais que seja um apoio para nós, por mais que a gente consiga ter auxílio. Mas quando se trata do que nós somos, só Deus compreende o que você é, o que está causando problemas dentro de você, irmãos. E como é que a gente pode resolver isso? Não tem nada melhor do que pela palavra. A palavra de Deus é o único meio. Uma maneira real para mudar do lado de dentro para fora. Porque é nela, quando a gente abre ali, a gente aproxima e desce a revelação de Deus a nós. É como se Deus tivesse... Sabe uma diferença que tem quando eu atendo pessoas ali naquela poltroninha para um consultório clínico qualquer? Sabe qual que é a diferença, irmãos? É porque ali existe a palavra de Deus. Existe o coração de Deus para o nosso coração. E a diferença lá, que vai vir a parte técnica, que é legal, que ajuda, auxilia, mas não vai mudar. Porque aquele cara que está ali, ou aquela mulher que está ali, é um pecador tanto quanto você. E tem coisas da alma, que inclusive o nome psique quer dizer alma, psicologia, essa parte aí do símbolo da psique quer dizer alma, mente, alguns já estão colocando como mente no tempo para cá. Esses aspectos aí, tanto aquele profissional precisa de tanta terapia quanto você precisa. O conselho para quem estuda psicologia que vai atuar, faça terapia. Eu vou ajudar as pessoas e vou fazer terapia? Também tem, porque você vai pegar uma carga que... Irmãos, eu nunca fiz terapia, minha terapia sempre foi conselhos, discipulado com pastores, amigos, oração, palavra. E eu já ouvi tudo que você possa imaginar, eu já ouvi muita coisa, bastante coisa. A diferença é quando a gente chega ali, quando eu venho para cá, eu venho às vezes no elevador, quando eu saio de casa, assim, essa é a primeira pessoa que eu vou atender a primeira vez, eu não sei o que eu vou esperar, eu não sei o que eu vou ouvir dessa pessoa, mas eu sei que o Senhor sabe, e eu sei que o Senhor pode me usar como instrumento vivo para aquela pessoa e ela sair dali impactada. Ela pode sair dali mudada, porque eu creio na tua palavra, que o Senhor conhece essa pessoa mais do que ela mesma. Mais do que o seu marido, sua mãe, seu pai. O Senhor conhece o choro que ela passa na noite. O Senhor conhece quando ela não consegue dormir. O Senhor conhece quando ela fica na dúvida de tomar uma medicação, toma ou não toma. O Senhor conhece tudo. E eu creio, irmãos, nisso. Eu creio que a palavra de Deus é suficiente para tratar das nossas mazelas interiores. Eu creio nisso. Eu sou o Senhor. Irmão, se você crê nisso, eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta. Isso já nos basta. Estava falando com a minha coordenadora do curso esses dias. Eu estava falando, entreguei um laudo de uma garota e ela... Fiquei muito triste, irmãos. Entreguei esse laudo. Pensa numa situação difícil para mim. Aí fui entregar um laudo a uma garota, passei alguns meses acompanhando, sessões, 10 testes apliquei de personalidade, um monte de coisa, sem imaginar. Não quero nem gosto dessas coisas técnicas demais. Enfim, aí apliquei um monte de coisa. Cheguei lá no final, autismo, isso, aquilo, personalidade totalmente baixa, um nível elevadíssimo para depressão, a questão de socialização, relacionamento, questões até sexuais também, um monte de coisa. Tudo inclinado para baixo, personalidade, tudo arrebentado na parte social. E o outro lado, cognitivo, atenção, memória, 10, show de bola, 100% ali, 90% tudo certo.
Eu fui entregar o laudo a ela, eu disse, olha, o que é que vai mudar na sua vida depois que você sair daqui? Depois que você vai sair com esse laudo na mão. É interessante que a gente conclui o laudo, né? Tecnicamente tem que ter isso. Que até aqui, você foi, em outras palavras popular e direto falando, você foi diagnosticada com isso. Ou seja, amanhã pode mudar. É doença? É doença, irmãos? Será que é doença? Pode mudar, porque você pode fazer todos os testes de novo e você pode responder os formulários e testes tudo diferente e o resultado ser diferente. Pode mudar. E a gente fica nessa complexidade, irmãos. Eu saí dali com o coração na mão, porque eu entreguei um cartãozinho meu a ela. Eu digo, eu estou orando para que ela entre em contato, porque eu sei qual é a resposta que ela precisa ouvir. E que eu não posso falar lá. Eu não posso. Mas eu sei do que ela precisa ouvir, irmãos. Eu sei do que ela precisa ouvir. Eu sei qual é a resposta para o coração dela. Eu sei o que pode mudar a personalidade dela. Sei, irmãos, porque se você não mudou até hoje quem você é, a sua personalidade, você diz que está em Cristo, está tudo errado. Porque lembra que a gente deixa de ser quem nós somos através do batismo, a gente morre para o mundo e a gente quer viver segundo quem? Segundo Jesus. A gente quer ter uma nova identidade. Então, nova identidade, você é uma nova pessoa. Vou ter novas características. O que eu fazia antes, não faço mais. Então vai ser tudo diferente. O que ela precisa? De Jesus. Essa personalidade dela vai mudar 100%. Congregar, comunidade, ter comunhão, ter conversa, participar de projeto, estar envolvido, acabou, vai mudar. Não tenho dúvida, irmãos, disso. Basta só fazer, não tem segredo nenhum nisso. Acabou. Irmão, só o Senhor conhece e sonda o coração e a mente. Eu coloquei essa semana uma frase que Deus não nos julgará pela nossa mente, mas sim pelo nosso coração. Uma pessoa que me questionou, mas como assim tal? Eu disse assim, olha, a nossa mente pode estar desordenada e até fazer coisas que a gente nem quer. E pode até ser de fato um transtorno e pode trazer prejuízo tanto para si como para outras pessoas. A pessoa pode até chegar a se matar, pode até causar um dano no outro. Mas o que está no coração dela é o que julga ela. Não é o pensamento que julga ela. O que julga ela é o que está dentro dela. Não tem nada a ver com o que está fora. Lógico, o que está dentro procede e vai para fora. Passa pelo processo psíquico e vai para fora. Mas o que está em jogo é o quem eu sou diante de Deus. Quem é o meu caráter diante de Deus. Vai lá, Moisés matou o cara, mas o cara era o cara mais paciente, ele não agrediu, irmãos, pensa, mais de 2 milhões de pessoas no acampamento, o cara nem reagia diante da comunidade. E ele, de repente, antes de ter esse encontro com Deus, depois da sarça, o cara matou um cara. Quem era Moisés antes, quem foi Moisés depois? 2 milhões de povo reclamando, volta para o deserto, eu quero voltar para o Egito, quero comer coisa do Egito. E o cara não falava nada, ele ia para Deus e falava. O cara mais paciente, porque naquela hora o cara fez coisa que não era para fazer. E lógico, ele vai ser, se fosse civilmente, ele seria preso, seria julgado, sim, tranquilo. Mas o que eu quero dizer a você, irmãos, que essa doença incurável que está dentro de nós, esses malefícios, tem a ver com o nosso ser interior. E que só Deus pode sondar, compreender o que está dentro de você. Só Deus, irmãos. E por fim, o último ponto aqui de Jeremias 17, quem dera ter mais tempo. Mas o último ponto, irmão, só Deus pode curar seu coração. Não tem para onde. Só Deus pode curar seu coração. O texto de Jeremias 17:14 vai dizer assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Pois tu és aquele a quem eu louvo. Você consegue perceber o que é que está dizendo aqui, irmãos? A confiança, a fé. Só o Senhor pode me curar. O que é que tem a ver cura com pecado? Eu volto a dizer, coração, doença, coração enganoso. O que é que tem a ver com o pecado de Judá, irmãos? O que é que tem a ver? Será que a gente não está procurando algo para a gente tentar justificar, mas tem coisa dentro de nós que ainda não saiu de dentro de nós? Será que não tem coisas ainda mal resolvidas dentro do nosso coração? Será que tem coisas que alterou dentro de nós e que a gente está querendo resolver as coisas de um jeito, talvez buscando na ciência, e que só a ciência de Deus, né, como o Salmo Davi fala, tal ciência grandiosa, que eu não sou capaz nem de medir, só o Senhor. Será que não é só em Deus que a gente consegue ser curado por dentro, tratado por dentro? E aqui eu falo, como os irmãos já sabem, eu falei, irmãos, se eu não gostasse da psicologia, eu não estou contra a psicologia, eu não estava fazendo o curso. Jamais. Muita coisa legal na psicologia. O meu problema
é que o que eu vi até agora, irmãos, por exemplo, eu ainda não encontrei um psicólogo que seja o cara de caráter, assim, no sentido que ter acesso à vida da pessoa. O que eu encontrei foram pessoas que ajudam pessoas, mas têm a vida desordenada tanto quanto as que elas atendem, que precisa de Deus tanto quanto. Eu ainda não encontrei, irmãos, pessoas que eu diga assim, cara, eu queria ser igual a esse cara. Mas a gente encontra pessoas na Bíblia e como de nós, que pessoas passam pela gente e dizem, nossa, eu queria ter uma família igual do Hamilton. Eu queria ter uma família igual do Wildes. Eu queria ter pessoas, porque ela tem alguma coisa dentro dela que nós, sem Deus, a gente não tem. O coração daquele cara ali é diferente. Eu vejo que ali é um servo, uma serva de Deus. Eu vejo que aquela pessoa tem um caráter diferente, ela não anda como os outros. Como eu queria ser como aquela jovem ali, como eu queria ter filhos igual até algumas pessoas dizem, nossa pastor, sua família é incrível, eu queria ter filhos igual às suas filhas. Eu queria que você entendesse, irmãos, que o problema do coração, do que nós somos, só Deus pode curar. Aí a gente olha para as pessoas, aí você conhece pessoas que têm transtornos no trabalho, depressão, ansiedade, com medo, transtorno de personalidade, enfim, irmão. Milhares que altera todo o tempo, toda hora e tal, essa coisa toda. Aí a gente tem a cura. Essa é a questão, irmãos. A gente sabe quem pode curar. É gente que diz assim, procura um psicólogo. Aí o cara às vezes está com a vida mais arrebentada do que o outro que entrou. E ele vai agir tecnicamente, vai ser uma benção, vai passar anos, depois volta tudo de novo, depois entra em outra coisa, aí depois vem de novo, vai e vem. Irmãos, aquele que é curado diante de Deus não volta mais. Você consegue crer nisso? Aquelas pessoas que foi curado diante de Jesus, não voltou mais, acabou. A gente crê no nosso doutrinal, tem lá, nós cremos na cura. E parece que a gente não crê nisso. Eu creio, irmãos, eu creio nisso, não é à toa que eu dedico boa parte do meu ministério sentadinho naquela poltrona. Ou na casa de alguém, ou conversando com alguém, porque eu sei que a palavra cura, irmãos. A palavra ela cura. Hebreus 4 fala sobre isso, que a palavra de Deus é como uma espada que entra nas nossas entranhas, dentro de nós, ao ponto de dividir ali as partes internas e trazer para a gente o que é graça de Deus. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. E eu finalizo aqui com os irmãos dizendo esse texto que está em Romanos, aliás, Provérbios 4, versículo 20 ou 23. Foi um texto que a Pri leu. Esse texto é muito conhecido, para mim é uma das bases do meu ministério. Na parte do aconselhamento ele diz assim: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Não sei se você entendeu isso. Mas Jesus, Deus, ele não está mandando Salomão aqui com a sua sabedoria, ele não está mandando guardar a palavra de Deus na mente. Guardar dentro de você. Na mente a gente guarda hoje, amanhã a gente esquece. Eu duvido quem passou pelo um doutrinal e estudou pelo nosso doutrina da igreja, teve estudo bíblico e foi batizado, eu duvido se esqueceu. Porque ficou no coração, meu irmão. Se a gente deixa na mente, a gente não lembra do que aconteceu na semana passada. A minha esposa me pergunta coisa aqui, eu nem cheguei nos 80, né? Nos 40, ou nos 35. Minha esposa me pergunta coisa assim, amor, você lembra? Não lembro de nada. Na mente, irmão, não serve. Tem as funções importantes, fisiológica, anatômica. Não, mas não estou falando disso. Aqui não é ciência, irmão. Estou falando da fé. Guardar no coração. O sábio falou, escute o que eu digo. Será que a gente está escutando o que Deus está falando com a gente? Presta atenção às minhas palavras. Aí tem pessoas que ficam mais atentas à receita do médico do que à palavra de Deus. Nunca as perca de vista. Guarde-as. Guardar na mente, né? Guarde no fundo. O coração já é algo profundo que ninguém vê, né? É um símbolo que ninguém vê. Mas guardar no fundo ainda do que é fundo. Uma extremidade ainda a outra extremidade do fundo do que já é profundo, irmãos. Guarde no fundo do coração. Por que guardar a palavra no coração? O salmista fala lá, Salmo 119, né? Compartilhei esses dias.
Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E ele diz, pois são vida. Quando a gente guarda a palavra, ela é vida para quem a encontra. Está buscando uma vida legal? Guarda e vive a palavra. E saúde para todo o seu ser. Não está falando saúde para a sua cabeça apenas, saúde para o seu físico, não. Saúde para tudo. Tudo que você é, meu irmão. Tudo que você é. E acima de tudo, aí conclui, né? Acima de tudo, guarda o quê? Guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Do seu coração, que é a origem de tudo, depende de tudo que você vai fazer. Coração ruim, decisões ruins, emprego ruim, filhos crescem ruim, esposa ruim, casamento ruim, coisas mais ou menos, relacionamento mais ou menos, saúde mais ou menos, começa um negócio, para, entra na academia, sai, toma remédio, faz exame e tal, e o coração podre, sujo, faltando perdoar, faltando se arrepender, faltando confessar, faltando viver uma vida de santidade, faltando tudo. E eu cuido de tudo. Esses dias eu voltei para a academia depois de um ano, né, que cheguei aqui em São Sebastião, voltei para a academia. Tava dando risada esse dia, até encontrei a Ellen, né? Disse, Ellen, você é por aqui e tal. Fazendo academia aqui. Minha sogra teve que deixar um negócio pago lá para me fazer, senão eu ia demorar para fazer. Porque o tempo tava meio complicado, eu tava negligente nessa parte física. E eu olhei lá o povo. Umas mulheres pareciam uns monstros, uns boi, uns músculos, um negócio desconfigurado, monstruoso, negócio. As mulheres viraram homens, os homens viram mulher. Um negócio meio feminado demais. E eu não bato, eu vou no horário que tem menos gente, que eu não quero nem olhar para aquelas coisas lá. Tem que fazer que a escoliose não deixa. Tem que cuidar do físico, da carcaça, né? Como diz no Nordeste. Tem que fazer e cuidar certinho para não ficar negligente. Sou cristão, templo, morada do Espírito Santo, tem que cuidar do que é dele. Não é nem meu, é dele. Então tem que cuidar. Irmãos, eu acho impressionante aquilo, é a maior... Me perdoe, eu não vou nem expressar o que está dentro de mim aqui, porque os irmãos vão entender de outra forma. Mas como é que a gente cuida do físico e não cuida da sujeira que está de dentro? A gente cuida do externo, um negócio bonito, faça o biquinho no celular, tem um local lá que é só para tirar foto dentro de uma sala lá, que eu nem sei o que é que tem depois da porta ali. E o pessoal faz biquinho, faz não sei o que, e nada, tira mais os caras com um negócio. Sujeira, só Deus sabe a sujeira que está dentro daqueles abençoados. Porque eu não acho legal, nunca vi você numa cultura judaica, na cultura de Deus, dentro da moral de Deus, a gente andar de qualquer jeito ou de qualquer forma. Será que o que está fora não está reproduzindo o que está dentro, irmãos? Será que eu não preciso limpar meu coração? Será que eu não preciso rasgar as vestes? Será que eu não preciso colocar aqui, ó, aqui, Senhor? Está aqui, arranca dentro de mim, todas essas coisas estão dentro de mim. E me cura de uma vez, para a glória de Deus. Retira meu medo, minha insegurança, meu sentimento, eu quero confiar no Senhor. Retira as coisas que me atrapalham. Eu quero te convidar a você ficar em pé, meu irmão. Se assim você quiser, a gente vai louvar o Senhor. E eu quero dizer a você que na Bíblia, antes que psicologia, ciência, psiquiatria houvesse, Deus é Deus. De eternidade a eternidade, Deus é Deus. Antes de surgir todas essas coisas, Deus é Deus. E eu queria dizer a você que quando a gente olha nos salmos, ou as pessoas que sofreram dos seus problemas, dos seus transtornos, suas lutas, as pessoas não procuravam um médico em si, não. Elas procuravam e refugiavam no Senhor, para tratar das coisas que envolviam as suas desordens, seus comportamentos maus. A gente vê um cara ali que nem Davi, Salmo 51, depois do pecado dele de adultério, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele não estava dizendo, Senhor, acho que eu tenho que ir no médico marcar uma consulta. Ele está dizendo, Senhor, arranca essa sujeira do meu coração, que está me acusando dia e noite, que até os meus ossos sentem. Limpa meu coração, limpa minha mente, limpa tudo do lado de dentro. Irmãos, eu queria que você guardasse isso. Só Deus pode curar um coração ferido, um coração machucado, um coração deprimido, um coração ansioso. Só Deus pode curar os pensamentos maus. Só Deus pode tratar o medo do coração. Só Deus.
Só Deus pode fazer isso. As outras coisas vão ajudar, irmãos, mas não tem cura. Até pela ciência ela declara, não tem cura para um monte de coisa. Mas em Deus você pode ter cura. Você pode ser curado do que está dentro de você. E uma vez que você é curado, você parece estar andando nas nuvens, irmão. É uma leveza. Uma leveza dentro de nós. Eu queria que você refletisse sobre tudo isso. Em nome de Jesus.